Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para trazer mais um vídeo para o canal Projeto Viva. E como havia falado, nós estaremos dando continuidade ao tema suicídio. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre isso, talvez um pouco mais do que o vídeo anterior. Como já havia falado, que o suicídio ele atinge quase todas as faixas etárias de idade, principalmente a dos jovens. Eu sou um jovem, estou no meio dessa faixa etária, tenho 22 anos e já passei por momentos difíceis na minha vida, na minha história. E um desses momentos foi cogitar, não foi só um não, foi vários. Foi cogitar a existência minha nessa terra. E se perguntar se eu deveria continuar vivendo ou se eu deveria desistir da minha vida. Já passei por isso várias vezes. Como diretamente influenciado psicologicamente, fisicamente, mas principalmente espiritualmente. Quando eu falo sobre isso, antes de relatar o que eu, Douglas Alves, posso dizer de mim mesmo sobre o que pensei, o que agi, o que fiz, ou o que deixei de fazer, o que não fiz. Eu lembro que eu discuti isso com algumas pessoas, principalmente com um amigo meu, e também com outras pessoas até mais velhas, principalmente esse amigo meu é muito mais velho do que eu. E conversando com ele sobre isso, inclusive ele vai estar vendo esse vídeo, né? Você vai estar vendo esse vídeo, você vai saber que eu tô falando de você. Não vou citar o nome dele, né? Mas nós conversamos sobre isso e hoje eu tô trabalhando como autônomo. E nós conversando, foi um tempo atrás já, faz um tempo já, sobre esse assunto. E nós falamos sobre suicídio, se nós já pensamos sobre isso. Se eu já havia pensado, se ele também, tinha outro amigo também que já também falando sobre isso também. E ele falando, eu falei pra ele que um dia, eu tava já sendo crente, eu sou cristão, eu tava na moto, junto com um amigo meu. Acho que não só citei sobre isso, mas também citei sobre a situação, mas essa eu me lembro mais plausível, mais pra mim agora aqui. E eu lembro que eu falei pra ele, não lembro se foi diretamente pra ele, mas eu lembro que eu conversando com essa pessoa, e eu falei que eu tava montado na moto, com um amigo meu, ele tava dirigindo, eu tava na garupa da moto. E nós começamos a pegar a pista e tudo mais. Acho que nem cheguei a pegar a pista, mas começou a vir um pensamento na minha mente, dizendo só algumas coisas, e algumas palavras somente. Põe o pé no chão. Nós em alta velocidade, na pista, então vocês sabem que na pista nós não vamos andar a velocidade mínima, né? Então nós podemos estar uns 100, vamos pôr nós estávamos 100. E nós, antes de chegarmos essa velocidade, que bem rápido chegamos, em momentos de nós andarmos, nós passarmos por essa pista, passou na minha mente várias e várias vezes. Veio várias e várias vezes como se alguém falasse pra mim: põe o pé no chão, veja o que vai dar. Vai, põe o pé no chão. Várias vezes, várias vezes. Aconteceu isso com ele, aconteceu já comigo, quando eu tava trabalhando, andando de moto. Põe o pé no chão. Vê o que vai fazer. Como também tira a sua vida. E eu conversando com ele, eu perguntei se isso já veio à mente dele, ele falou que já também, várias vezes. E o que nós entendemos do porquê não fizemos isso, porquê não nos aconteceu essa fatalidade. Quando eu era do mundo, quando eu não servia a Deus, teve uma época da minha vida que eu sofri muito. Eu tava procurando
preencher o vazio que estava dentro de mim. Então eu busquei aquilo que ao meu alcance estava e teve coisas que eu não quis viver, mas só pelo aquilo que eu via das pessoas, eu não vi que não era pra mim. Como por exemplo, festa, bebida, droga, essas coisas. Quando eu tava um dia num campo, eu me lembro que eu tava sentado atrás do gol e um rapaz estava do outro lado da tela, pegou uma pedra grande e ele tacou na minha cabeça. Acho que nem minha mãe sabe disso. Mas ela deve assistir, se ela assistir esse vídeo, ela vai ver. E, gente, aquela pedra acertou minha cabeça aqui atrás. E quando eu coloquei a mão e vi aquele sangue, eu comecei a chorar. Era pequeno, sei lá, eu tinha uns 12, 13 anos, 14 mais ou menos. Quando isso aconteceu, eu chorei muito, tudo mais. Veio os amigos lavaram minha cabeça, mas fui embora chorando, mais bravo, com raiva, muito, muito bravo com aquela situação. Fui pra casa, tomei banho. E eu me lembro até hoje que aquele momento nunca saiu da minha mente, sabe? Uma coisa que nunca saiu da minha mente aquele dia. E eu me lembro que eu deitei a minha cabeça no travesseiro e a pergunta que vinha na minha mente era: o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? O que eu estou fazendo vivo? O que eu estou fazendo aqui? Não tem sentido essa vida. A vida não tem sentido. E me perguntando qual era o sentido da vida e tudo mais, percebi que o que eu estava vivendo era um vazio, um vácuo, que tudo que eu fazia não preenchia aquele vazio. E isso me prejudicava muito. De forma que, quando eu levantei minha cabeça do travesseiro e eu vi aquele pouco de sangue que ainda estava no travesseiro, por causa do sangramento na minha cabeça, eu nem mostrei pra minha mãe. Eu percebi que a vida que eu estava vivendo não era a que era certa. Creio que, pela graça e misericórdia de Deus, eu não tirei minha vida aquele dia e nem um outro dia. Nunca cheguei a um momento da minha vida de pegar uma faca ou de me mutilar. Eu não julgo quem faz isso, porque cada um tem o seu sofrimento e passa por dificuldades que só a própria pessoa para entender. E Deus, não chegou o momento também nunca cheguei ao momento de pegar a faca para me matar, mas já chegou o momento de chegar na minha mente, ou seja, psicológico, de pesar, de situações da minha vida chegar e me perguntar: o que eu tô fazendo aqui? Vou tirar minha própria vida? Não quero viver mais? De conversar com Deus e falar: Deus, eu não quero viver mais, eu quero morrer. A vida não tem sentido pra mim. Entendeu? Me lembro que um tempo depois eu, de fato, aceitei a Jesus. E quando eu aceitei a Jesus, eu não me lembro como eu aceitei Jesus até hoje. Essa é a verdade. Eu só lembro a situação que Deus me colocou. Usando um amigo meu que era drogado, que bebia, e dessa situação Deus me salvou. Quando eu aceitei a Jesus, eu lembro que depois desse tempo, aquele vazio que eu sentia antes em relação ao mundo foi preenchido. Eu percebi que a minha vida não tinha sentido sem Deus, e que minha existência na Terra se baseava apenas na vontade e no querer de Deus, porque eu mesmo sempre disse isso, e eu, em parte, não tenho vergonha de dizer isso. Mesmo olhando pra mim e falando que eu já conversei, já falei com muitas pessoas sobre isso, e eu falei, cara, se não fosse Deus na minha vida, eu mesmo tiraria ela. Porque eu vejo que essa vida não tem sentido sem Deus. Vejo que essa vida não tem sentido sem a existência de um Deus que criou tudo. Não só isso, vejo que essa vida não tem sentido de continuar sem a essência de Deus. Eu tenho que afirmar isso porque é Ele que me faz viver todos os dias. No sentido de que, para mim, eu olho a vida e vejo
Cara, nós vivemos a mesma coisa todos os anos. Todos os anos nós festejamos o Ano Novo. Todos os anos nós festejamos o Natal. Todos os anos nós festejamos a Páscoa. Isso se repete ano após ano, ano após ano. É sempre as mesmas festas, sempre as coisas que se festejam. Sempre. Quando isso vai mudar? Talvez nunca. Porque foram datas colocadas pelo homem. E claro que Deus estabeleceu o tempo e tudo mais. Por isso que Ele é o sentido de tudo. De todos estarem aqui. Você querendo ou não, cada um tem sua crença, mas eu acho que a existência de Deus ela é importante para trazer existência ao homem e tudo que é no mundo e no universo. Quando eu penso nisso, eu lembro daquele dia que eu senti um vazio muito grande dentro de mim. E não tinha sentido para continuar vivendo. Me questionava qual era a minha vida, a minha existência, o que eu estava fazendo aqui, qual é a minha missão. E hoje, eu tenho, pela graça de Deus, misericórdia dele, amor dele, que ele me deu esse sentido para continuar vivendo. Por isso, eu não tenho vergonha de dizer, eu quero e sempre vou ser dependente de Deus. Enquanto ele quiser que eu permaneça vivo, eu vou permanecer vivo. Por quê? Porque ele é o meu sentido de vida. No dia que eu perder Deus, eu perco minha vida. No dia que eu ficar sem Deus, eu paro de existir. Por isso Deus é a minha existência, Deus é a minha vida. Mesmo que muitas vezes eu cometo pecados e falhas, mas Deus é a minha vida. Porque aquele vazio que antes, lá atrás, nos meus 13, 14 anos, 12 anos, mais ou menos entre essas idades, quando eu coloquei minha cabeça no travesseiro, eu percebi que eu tinha um vazio que não era preenchido por nada deste mundo. E que não importasse o que eu fizesse, eu ia continuar sentindo aquele vazio. Mas um dia, Deus preencheu esse vazio. Ainda sinto, uma coisa sinto, mas não é mais como aquele vazio que eu sentia antes. Deus me preenche em tudo. E algumas coisas que ainda passo, que vou aprender. E Deus vai me mostrando e me dando a direção. O único caminho que vejo é Deus na minha vida. É claro que eu indico que você vá a um psicólogo. Ele vai ver aonde e é o grau onde você se encontra, vai te fazer perguntas, é interessante. Mas o maior psicólogo que eu indico a você é Jesus. Só Ele pode te entender de dentro para fora. Só Ele sabe o que você passa. Então, quando eu falando com com o meu amigo, nós conversamos sobre isso, gente. Nós percebemos, e eu percebi que todo o ser humano, ou quase todo ser humano, numa parte da sua história, da sua existência, passa por momentos difíceis assim. Ou seja, ele sofre por alguma situação da vida, seja ela física, psicológica ou espiritual, que lhe faz com que esse desejo venha ali à mente, e até mesmo pessoas que chegam a tentar se matar e não conseguem. E se já aconteceu isso com você, nós estamos aqui para ajudar, eu já falei isso, eu vou repetir, nós estamos aqui para ajudar, talvez não nesse vídeo, já falei no anterior, mas vou falar nesse. Nós estamos aqui para ajudar você e dizer para você que não é o fim. A sua vida não vai parar. Você não pode desistir da sua vida. Esse não é o seu fim. A sua luta que você está passando, a perca de emprego, a perca de um familiar, de um amigo, de um irmão, o que você perdeu, ou o que você acha que você não tem, o sentido da sua vida, eu estou aqui para dizer, não desista da sua vida. Não desista, porque Deus tem o melhor para você. E eu encontrei isso em Deus. Deus me traz o sentido para continuar vivendo. E eu repito, eu não vivo sem Deus. No dia que eu perder Deus, eu perco minha vida. Ou seja, a minha causa de existência hoje é Deus. E eu quero trazer para você qual é a sua causa de existência. Por que você existe? Por que você
passa pelo que você passa hoje, pessoas lutas, pessoas provas, você tem algum sentido nisso? Porque eu percebi que na minha história, na minha vida, com pouco tempo de existência na Terra, muitos anos, muitos homens e mulheres já viveram mais que eu, mas eu com pouco tempo, pela graça e misericórdia de Deus, eu percebi que minha vida não tem sentido sem Deus. Percebi que minha história neste mundo não tem sentido se não existe um Deus após ela. Eu quero que você me fale, qual é o motivo da sua vida? Qual é o motivo da sua existência? Talvez o que você esteja passando é a falta de Deus. Do mesmo pensamento que eu tinha, talvez você possa ter. Confesso que ainda hoje vem pensamentos de tirar a própria vida. Mas aí eu olho para Deus e falo, não, Deus tem melhor para mim. Eu tenho um Deus na minha vida. Eu tenho o que eu preciso para continuar vivendo. Ainda que essa vida seja maluca como ela é. Ainda que essa vida seja muitas das vezes sem sentido. Porque o homem nasce, vive por um espaço de um tempo tão pequeno e morre. Muitos nascem e morrem. Muitos vivem por pouco tempo. Nós passamos por dificuldades inimagináveis. E nossa vida, ela é como uma montanha russa. Uma hora nós estamos embaixo, outra hora nós estamos em cima, uma hora estamos no meio. E nessa montanha russa que sobe e desce, dói. É difícil. E quando esse pensamento vem, eu entendo que não é a minha vontade, nem a vontade de Deus. Porque se Deus quiser tirar eu da terra, Ele tira de qualquer outro modo, menos fazendo com que eu tire minha própria vida. Eu entendo assim. E entendo que isso é um mal que tenta com que eu tire minha própria vida. Talvez é um assunto tão difícil e delicado de falar que a base bíblica de pessoas que se suicidaram na história são muito. Na verdade, na base bíblica que eu tenho, são 6 pessoas que tiraram suas próprias vidas. Mas os sofrimentos que elas sofreram, que elas passaram, eu não posso julgá-la. É difícil saber para onde que elas foram, porque muitas das coisas tem como compreender o entendimento de Deus. Porque eu estava estudando esse tema e entendo que é um tema muito difícil, que quando a pessoa tira sua própria vida. Na minha primeira visão, é perceber que isso é um pecado, porque é como se fosse um assassinato. Mesmo que você tire sua própria vida, é um assassinato. Como base bíblica, não matarás. Um dos mandamentos. Quando você tira sua própria vida, é isso que a Bíblia está dizendo. Logo é um pecado. E é difícil um assunto desse, porque muitos acreditam que a pessoa que é cristã e que tira sua própria vida, ela ainda, pela graça e misericórdia de Cristo, ela pode ser salva. Porque nenhum homem por obra alguma viverá. Mas é pela obra de Cristo, pela justificação através de Jesus Cristo, que esse tal viverá. Logo, todos os seus pecados são perdoados. E o único pecado que não é perdoado, segundo a Bíblia, é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que morrer num pecado já é difícil, ainda mais sendo um cristão. O ímpio tirar a própria vida, não que é normal, mas é uma pessoa que não tem Deus.
e é de se compreender. Agora, um cristão que tem Jesus na vida, que aceitou a Jesus, que serve a Jesus, não importa qual grau de eclesiástico que essa pessoa está, desde o membro ao mais alto patamar, é difícil de se entender isso. Mesmo eu tendo passado por isso, hoje eu percebo que, cara, isso vem a toda, ou quase toda a humanidade. Quase todo homem e mulher pensa sobre isso. Em algum momento da sua história, pensa ou sobre isso. E se você que está assistindo esse vídeo, você foi um desses que ainda não pensou sobre isso, você é o único privilegiado, porque eu acho difícil uma pessoa na Terra, em algum momento da sua história, não ter pensado sobre tirar a sua própria vida. Não ter se perguntado sobre a sua existência, o que está fazendo aqui. Eu acho difícil, eu acho muito difícil uma pessoa que não passou por isso. Mas eu tô falando para aqueles que passaram e até que vão passar por isso. Como eu passei, passo e vou continuar passando. Porque a minha existência hoje se baseia em Deus. A minha vida se baseia em Deus. E só através dele que eu vou continuar vivendo. Eu vou continuar passando porque eu tô vivo. E eu sei que o mal, o inimigo vai tentar de todas as formas. Uma delas, ele vai tentar fazer com que eu mesmo pare minha própria vida. É o único jeito, né? Um jeito mais fácil dele fazer com que eu não cumpra o meu ministério, que eu não cumpra a vontade de Deus, é fazendo com que eu tire minha própria vida. Entende que você, homem ou mulher que está assistindo esse vídeo, o mal, ele quer que você desista da sua vida, porque ele sabe, na maioria das vezes, o que Deus pode fazer através dela. A sua existência na Terra é necessária. Porque quando você compreender que Deus te fez para ser luz na vida de alguém, você vai compreender que você precisa continuar vivendo. Quando você compreender que você é importante para alguém, você vai entender que você consegue passar por este momento. E que Deus está com você, e que Deus não deixa você, assim como as pessoas estão em sua volta. E que mesmo que pareça que você está só, porque na maioria das vezes é isso que acontece conosco. Parece que é esse trocadilho que vem na nossa mente, achando que nós estamos sozinhos. Não estamos. Deus está conosco. Tem pessoas que oram por nós, tem pessoas que não desistem de nós. Mesmo que nós não conseguimos enxergar muitas das vezes elas lá, mas elas estão lá. Deus está lá para te livrar de todo o mal. E você é a única pessoa capaz de decidir se você quer continuar ou não. E meu conselho para você, assim como eu continuei. Eu decido continuar todos os dias. Não importa o que eu vou passar, não importa o que eu ainda vou passar nessa terra. E eu sei que pode vir muito sofrimento ainda, mas eu quero continuar, porque Deus é na minha vida, Deus é na minha história. E eu encontrei paz em Deus. Eu descanso em Deus. E eu sei que você pode isso também. E se você quiser conversar mais um pouco sobre isso, se você quiser se abrir, meu telefone está no meu canal. Só entrar no sobre lá, vai estar meu telefone. Também é meu WhatsApp, só mandar mensagem lá. Também, mais uma vez eu vou deixar aqui pra vocês, se não me falha a memória, é o CVC. O número é 188. Você pode ligar lá. É um órgão especializado, ou na verdade preparado para você que esteja passando por este momento, que talvez não se sinta confiante de conversar com pessoas que está em sua volta, e que esse número, esse telefone para onde você vai ligar, é um número totalmente sigiloso. Você vai estar falando com pessoas que estão preparadas para te ouvir, principalmente para te ouvir e para te aconselhar da melhor forma possível. Então eu vou deixar aí, tá? Número 188. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém.